Senhor Engenheiro António Guterres, o senhor envergonha Portugal. Então o senhor, enquanto secretário-geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, enviou calorosas felicitações ao presidente do Irão. Ao presidente do Irão, ainda por cima pelo aniversário da Revolução Islâmica de 79, uma revolução ditatorial. E isto realmente parece mentira, mas é uma vergonha que um socialista como o senhor, que deixou Portugal num pântano político, agora tenha a lata de felicitar um regime que nasceu de uma imposição teocrática do Ayatollah Khamenei e que foi uma imposição que foi consolidada com muito sangue, com milhares de prisões e execuções em massa dos seus opositores. É que é preciso lembrarmos, estamos a falar de um regime que ainda agora, nestas últimas semanas, reprimiu os protestos populares com muita brutalidade. Nós vimos jovens nas ruas a pedirem liberdade e a serem mortos. Mulheres a desafiarem a polícia moral e a serem mortas. Cidadãos a exigirem dignidade e a serem mortos. A resposta deste regime é sempre chumbo, é prisões arbitrárias e são torturas nas prisões, pessoas a desaparecerem nas prisões. E agora, enquanto as mães ainda choram os seus filhos, enquanto os pais ainda procuram os filhos desaparecidos e as pessoas que desapareceram na cadeia, o senhor engenheiro António Guterres escreve uma carta de felicitações ao presidente do Irão. Isto é criminoso, isto é uma cegueira moral, isto é ter complacência com as ditaduras e é insultar as próprias vítimas. Meus amigos, a Revolução Islâmica não foi nenhum ato romântico de libertação nacional socialista. Isto foi uma ditadura religiosa que esmagou dissidentes, persegue as minorias e transforma o Estado numa máquina enorme de repressão que desde 1979 já executou milhares de pessoas. Até nestes protestos recentes, volto a dizer, voltaram a cair corpos nas ruas de Teherão. E a ONU, agora, pela mão do António Guterres, senhor engenheiro António Guterres, decide aplaudir esta data da origem do regime ditatorial. Que vergonha! Isto passa uma mensagem errada ao mundo. Isto não é defender os direitos humanos. Isto não é ter uma diplomacia que valoriza a vida humana. Que teocracia é que mata os seus próprios cidadãos e merece calorosas felicitações da ONU? Eu não consigo compreender. Tal como não consigo compreender que Portugal, sendo uma democracia, consiga ter um cidadão português num alto cargo internacional a branquear uma ditadura que reprime, que tortura, que executa os seus cidadãos. A ONU deveria estar ao lado do povo iraniano que sofre, ao lado pela luta da liberdade e não ao lado dos ayatollahs que oprimem o seu povo. Há momentos em que o silêncio já é grave, mas a felicitação pública de uma data que simboliza morte e repressão ainda é pior. Sr. Engenheiro António Guterres, isto é uma afronta à memória das vítimas iranianas e é uma traição aos princípios que a própria Carta das Nações Unidas proclama. Por isso, eu acho que Portugal não se pode rever nesta complacência do engenheiro António Guterres e a história não o vai absolver de ter fechado os olhos a este permanente sangue derramado.